Beleza, bom dia de novo. Agora já está gravando. Vou seguir aqui. Vou compartilhar então a tela que a gente vai passar aquele pedacinho do filme e bate um papo depois. Espera aí. Todo mundo vendo a tela aí, Jefferson? Tá tranquilo? Sim, pastor. Tranquilo. Beleza, vamos lá então. Vou soltar aqui um pedacinho do filme aqui. Não dá para dizer a honra que isso é para mim hoje. Saber do compromisso que homens estão assumindo com sua fé e com suas famílias. Isso foi muito comovente. Nathan, eu gostaria que você ficasse diante de mim e sua esposa e filhos ficassem ao meu lado. Meu filho na fé. Eu fiquei muito feliz em ser seu mentor quando jovem. E hoje, fico feliz em abençoar você como um pai divino. Está preparado para fazer esse juramento perante Deus e sua família? Eu estou sim. Então, eu gostaria que repetisse comigo. Eu, Nathan Reis, decidi solenemente diante de Deus... Eu, Nathan Reis, decidi solenemente diante de Deus... que assumirei total responsabilidade pela minha esposa, por mim e meus filhos. Que assumirei total responsabilidade pela minha esposa, por mim e meus filhos. Eu os amarei, os protegerei e os servirei. Eu os amarei, os protegerei e os servirei. E ensinarei os estatutos de Deus como líder espiritual da minha casa. E ensinarei os estatutos de Deus como líder espiritual de minha casa. Eu serei fiel à minha esposa, amando-a e respeitando. Eu serei fiel à minha esposa, amando-a e respeitando. E estarei disposto a dar minha vida por ela, como Cristo fez por mim. E estarei disposto a dar minha vida por ela, como Cristo fez por mim. E ensinarei meu filho a amar Deus de todo o coração, todo o pensamento e toda a sua força. E ensinarei meu filho a amar Deus de todo o coração, todo o pensamento e toda a sua força. E eu o treinarei para honrar a autoridade e para viver responsabilidade. Eu o treinarei para honrar a autoridade e para viver responsabilidade. Eu confrontarei o mal, perseguirei a justiça, amarei a misericórdia. Eu tratarei os outros com gentileza, respeito e compaixão. Eu trabalharei bastante para prover as necessidades à minha família. Eu perdoarei aqueles que erraram comigo. E me reconciliarei com aqueles com quem eu errei. Eu andarei na integridade como um homem de Deus. Eu procurarei honrar a Deus, obedecer sua palavra e fazer sua vontade. E quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Agora que cada um de vocês se comprometeu a viver por esta resolução, eu os abençoo em nome do Senhor. Mas eu também tenho um aviso para cada um. Agora que vocês sabem o que vão fazer e se comprometeram a fazer isso diante de Deus e destas testemunhas, vocês são duplamente responsáveis. Deixe-me ressaltar também que devem ter confiança e fé nesta resolução agora. Porque enquanto estão aqui, não há desafio, nem controvérsia e nem conflito. Mas eu posso assegurar que desafios irão surgir, conflitos irão surgir e controvérsias irão surgir. E será nesses momentos que, para viverem desta resolução, vão precisar de coragem. 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 Beleza. Depois, até passei um bocadinho mais, mas dá pra gente... Ai, Jesus, tem alguém me ligando. É o Sérgio aí da igreja. Deixa eu falar com ele que a gente está na IBD aqui, que eu ligo para ele. Sérgio, estou dando aula na IBD. Daqui a pouco a gente fala aí, tá bom? Um abraço. Beleza, gente, vamos lá. Desculpa a interrupção, mas faz parte do jogo. Estamos ao vivo, né? Como é que é o nome? Meu Faustão fala o quê? Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos nessa. Então, a gente está na lição 8, né? Batendo esse papo sobre a lição 8. E ela traz 3 princípios para nós.
sobre a responsabilidade que a gente como homem tem sobre nós, dentro da nossa casa, né? Ela fala sobre a gente ser um líder espiritual e essa resolução que eles fazem, ela toca exatamente nesses pontos, né? Toca em mais pontos, mas a gente vai abordar esses 3 aqui. Ser um líder espiritual, assumir essa responsabilidade. E aí eu quero ressaltar aqui que muitos homens têm muita dificuldade de assumir isso, muitas vezes porque até as mulheres se posicionam dessa forma, trazendo, né, ou tomando a responsabilidade de educar os filhos sobre os princípios e valores de Deus, até ter um tempo de oração em casa, alguma coisa assim. Ser um marido responsável que ama a sua família, a esposa e a família, e ser um protetor do lar. Antes da gente falar aqui sobre propriamente esses três temas, muitas das vezes, acho que o grande desafio que a gente tem, ele está relacionado a alguma recíproca, né? Algum retorno. Isso eu acho que é a grande sacada do casamento, a grande sacada da vida em comum. Porque é natural a gente esperar ser reconhecido ou esperar ser recompensado por algo que a gente faz. A vida, de forma geral, traz esse tipo de expectativa, né? De que se você vai fazer algo, você vai ser recompensado por aquilo, ou você vai ter algum benefício daquilo e tal. Eu não estou falando que isso não aconteça e que não tenha que acontecer. O que eu quero dizer é que a gente está numa posição de obrigatoriedade diante de Deus em relação a esses princípios que ele estabelece para nós aqui. Então, muitas das vezes, eu vejo muitos homens, né, maridos, saindo desse foco, dessa responsabilidade, entendendo que eles têm uma responsabilidade com as pessoas, né, com a esposa e com os filhos. Isso é verdade. Mas eu queria colocar essa responsabilidade em segundo lugar, porque essa foi uma responsabilidade, um trabalho, um planejamento que Deus fez para cada homem em relação à sua família. Então, no dia que você decidiu ter uma família, né, que você decidiu se casar com alguém, que você decidiu constituir uma família e ter filhos, automaticamente essa responsabilidade é atribuída a nós, como homens. Então, inicialmente, a responsabilidade que eu e você temos, ela não é diante da sua esposa, dos seus filhos. Inicialmente, ou principalmente, ela é diante de Deus. Essa é a responsabilidade que ele deu a mim e a você, da gente cuidar da nossa família, né, conduzi-la nos princípios e valores dele, cuidar e amar deles de forma incondicional, como a Cristo amou a igreja, é o que a Bíblia fala, e depois protegê-la. E aí a gente tem todo um cenário de proteção, que é uma proteção física, né? O homem tem essa responsabilidade, sim, né? Por isso o homem tem mais força, por isso o homem tem a questão da masculinidade, está envolvido com isso. Tem a proteção emocional, de você compreender o que está acontecendo dentro da sua casa. Ontem eu li uma frase que é de um livro. Ou foi de um livro ou foi na internet, eu já não me lembro mais, que ele fala assim, às vezes a gente está olhando para a casa do nosso vizinho e fala assim, e aí, e cabe aqui o vizinho, né? O irmão da igreja, ou qualquer coisa, né? Alguém que a gente tem algum tipo de relacionamento. Se a casa dele está em chamas, fique ligado, porque a sua está em perigo também. Ele está relacionando assim, né? Se a casa num incêndio, por exemplo, a gente está vendo, tem um monte de reportagens sobre incêndios e tal. Então, se a casa dele está em chama, fica ligado que a sua está em perigo também. A gente, às vezes, observa muito o que acontece na casa das pessoas ou na casa de alguém, da família, de forma geral, né? E a gente, às vezes, não está se ligando no que está acontecendo na nossa própria casa. Então, essa responsabilidade que eu falei, física, né, de cuidado físico, de uma proteção emocional e de provisão. É uma responsabilidade do homem. Rodrigo, mas eu não concordo. Problema seu, mas é o que Deus pensa a seu respeito, é o meu. Então, a gente tem que entender isso. Essa responsabilidade é diante de Deus. Vou dar essa parada aqui
E eu vou só fazer um paralelo aqui. Eu comecei, por um acaso, eu comecei a ver uma série na Netflix que chama Designado, Sobrevivente Designado, alguma coisa assim. Alguém já viu essa série aí? Sabe do que eu estou falando? Já viu? Muito boa. Ah, o Eduardo já viu aí. É com aquele. É com. Como que é o nome dele? Do cara do 24 Horas. Jack Bauer. Acho que é o nome do personagem dele, do 24 Horas. A série é muito legal. E eu não vou dar um spoiler para você, eu vou só dizer o que acontece. É um cara que o governo americano estrategicamente tem um cara que é designado, um sobrevivente designado. Quando o governo, de forma geral, se coloca numa posição de vulnerabilidade, tipo, eles estavam todo o governo, presidentes, senadores, e tá todo mundo num evento, num único evento. E aconteceu um atentado e todo mundo morreu. Então, esses caras, estrategicamente, eu acredito até que isso exista mesmo, tá? Eu não descarto que é uma norma do governo. Então, alguém tem que assumir o comando. Então, esses caras eram pessoas que não iriam para esse tipo de evento, e se um atentado terrorista, morresse todo mundo, esse cara assumiria o governo dos Estados Unidos. Acontece isso, e aí a história se desenrola. E por que eu estou contando isso para você? Porque esse cara era um cara até do governo, mas ele não era, nem de longe, na linha sucessória, um cara que tivesse a possibilidade de ser o presidente dos Estados Unidos. De uma hora para outra, esse cara vira o presidente. Então ele não estava acostumado com nada daquilo. Ele não entendia como é que a política funcionava e tal. E ele entra nessa jogada da noite para o dia e agora ele é o presidente dos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso para você? É porque as normas, as regras de segurança para o presidente dos Estados Unidos são extremamente rígidas. E esse cara não entende isso. Até ele compreender como é que as coisas funcionam, leva um tempo. E é engraçado porque o contexto, né? Todo mundo que está envolvido ali agora, não é presidente, não. O presidente do gabinete, acho que fala aí, chefe de gabinete. O chefe de gabinete, o chefe da segurança particular dele, os caras têm várias brigas, porque ele é um cara muito sensível, né? O personagem dele na série, ele é um cara muito sensível, então ele quer estar comprometido com as pessoas, ele quer ajudar as pessoas, ele quer se envolver e tal. E ele acaba, por essa iniciativa dele, ele quer pular essas regras, ele quer deixar a coisa mais amena possível, né? Ele quer encontrar as pessoas, ele quer ter um relacionamento ali pessoal e tal. E começa essa discussão, esse ideal, né? A turma querendo protegê-lo. Cara, agora você é o presidente dos Estados Unidos, você não pode se expor assim e tal. E ele quer se envolver com as pessoas e tal. E a história é legal. Como toda a série fica aquele no finalzinho de cada capítulo, fica aquele clima assim, né? Veja o próximo agora, né? Mas por que eu tô... isso me chamou a atenção? Por mais que ele, como presidente dos Estados Unidos, não entendesse esse tipo de regra, por mais que ele não compreendesse os perigos que estavam envolvidos, por mais que ele achasse que... e ele, por um tempo, julga isso mesmo. Cara, eu sou um presidente aqui meia boca, né? Eu não sou esse cara todo, então eu não preciso desse cuidado todo. Por mais que ele tivesse isso na cabeça, por mais que ele tivesse a percepção de que ele precisava cuidar das pessoas, o presidente de gabinete, os assessores e a turma da segurança, os caras não abriam mão de jeito nenhum de cumprir o seu trabalho, de cumprir o seu papel. E por incrível que pareça, o chefe é quem estava dando contra. Você consegue perceber esse cenário? Agora ali, o presidente dos Estados Unidos é que está dizendo, gente, olha, não é aí, tá tranquilo, deixa comigo, deixa que eu vou sozinho, ou deixa que eu faço isso ou aquilo. E os caras, pela honra do país e pelo trabalho que eles foram atribuídos, não abriam mão daquilo. Estou contando essa história para você porque isso acontece na nossa casa. Eu sei que você não é o presidente dos Estados Unidos e nem eu.
Mas isso acontece dentro da nossa casa o tempo todo. Porque existe um papel, existe um trabalho, existe uma responsabilidade que Deus nos designou a fazer. Deus nos comissionou a fazer. Essa é uma responsabilidade que você tem. Ah, Rodrigo, mas tipo assim, a minha família minha esposa está dizendo que está tudo bem, que ela vai prover para casa, que ela vai fazer isso, que ela vai assumir a responsabilidade. Ah, quando eu peço para os meus filhos não fazerem aquilo, ou não irem àquele lugar, ou não deixo, né? Na verdade, a palavra é não deixo, não permito que eles saiam, não permito que eles possam ir a algum evento, a algum lugar, ou que eles possam viajar e tal. Às vezes eles falam assim, não, pai, tá tudo bem, deixa comigo, eu sei o que fazer e tal, mas essa responsabilidade, ela é sua. E o que eu quero, não sei se eu estou conseguindo me expressar aqui, mas por mais que os filhos, né, ou a esposa, elas queiram tomar esse lugar, ou queiram aliviar essa responsabilidade, ela é sua. Então, da mesma forma como aqueles assessores e aquelas pessoas de segurança, elas não abriam mão de cumprir o seu papel porque entendiam o tamanho da responsabilidade, entendiam as consequências gravíssimas que podia acontecer caso eles aliviassem, por exemplo, o nível de segurança e o presidente fosse assassinado, inclusive, vou dar um pequeno spoiler para você, acontece isso, né? O cara a turma, os radicais tentam assassinar ele e eles sabiam disso. E por mais que o próprio presidente, que era o cara que era o chefe supremo lá do país, dissesse que não é preciso, não é necessário, eles sabiam o trabalho que eles estavam desempenhando. Minha pergunta para você hoje: o quanto você, como pai, né, eu vou olhar aqui dentro dos seus olhos, né? O quanto você, como pai, o quanto você, como marido, como responsável pela sua casa, tem esse entendimento de que Deus está olhando para você e dizendo para você assim: ô Jefferson, Elimário, Clairton, Darli, Felipe, Marcelo, Eduardo, Cosme, Joelson, Marco Alceu, Daniel, Samuel, o Marcos Santos. Cara, eu comissionei a você a fazer um trabalho. Eu dei a você uma responsabilidade de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família. E como esses 3 pontos aqui, cuidar da vida espiritual da sua casa, ser um líder espiritual dentro dela, ser alguém que ama de forma incondicional. Por que, Rodrigo, de forma incondicional? Porque, da mesma forma ali como a gente viu no filme, aqueles pedacinhos do filme, né? No momento que está tudo bem, as adversidades estão do lado de fora, elas estão do lado de fora da parede. No momento em que, né, você está na igreja, talvez você esteja ali envolvido com o ambiente da igreja e tal, e as dificuldades elas estão lá do lado de fora, mas elas vão acontecer, elas virão. Então, vai acontecer. Vai acontecer, né? Seu filho não vai, ele vai, eu não sei, a turma que tem filho mais velho aí, eu sei do Marco, Marcelo também, a Isabela tem a mais velha um pouco, a turma, eu não sei a turma aqui que tem filhos mais velhos. Eu tenho a minha, a Isabela, o Darli, mas assim, eles vão dizer, pai, não dá para eu fazer, deixa comigo, que eu me responsabilizo. Não, eu vou com meu amigo que é isso, que é aquilo outro, ele é da igreja e tal. Só que a responsabilidade pela proteção, pela guarda, pelo bem-estar da sua casa, ele é seu. E muitas das vezes eles não vão entender. E a outra coisa que é a proteção emocional e de provisão, e que a gente falou, a proteção física, ela é a responsabilidade sua. Então, eu queria perguntar para você hoje, quanto você entende? Não você talvez possa responder, talvez você possa, a gente pode discutir aqui um pouco os desafios disso, e eu quero falar sobre um desafio especificamente, mas primeiro é você entender que essa responsabilidade é sua. É sua. Ah, Rodrigo, mas eu não sinto confortável. Mas e o Kiko, né? Você tem que se sentir, tem que se tornar melhor nisso.
E eu vou falar sobre esse pequeno desafio, sobre um desafio, que não é pequeno, na verdade, sobre um dos desafios, né? E quero ouvir você. Um deles que acontece comigo, e acho que acontece com você também. A gente não se sentir pronto para executar essa tarefa. A gente não se sentir completo para fazê-lo. Eu não sei se já aconteceu com você, não sei se em relação à família, mas em relação a um trabalho, em relação a desenvolver algo que você não sabe propriamente como é que vai funcionar, o que a coisa vai funcionar. Você não sabe, não sei nem, às vezes você não sabe por onde começar. Quantas vezes, eu acho que o Elimário também, o Elimário já tem filhos casados, já não está mais nessa de controlar ninguém, né? Já está de boa, mas já passou muito por isso aí. Mas assim, eu acho que eu acho que você já falou isso para sua esposa, se você tem filhos. Tipo assim, cara, eu não sei o que fazer agora, né? Assim, a criação das crianças, né? Assim, a gente está nessa situação assim, deixo ir ou não deixo ir, ou aconteceu alguma determinada situação e você não sabe o que fazer, como agir. Muitas vezes já aconteceu isso e eu acho que muitas já vão vir ainda, acontecerão. E quando acontece isso, a gente tem a sensação de que a gente não pode, que a gente não é apto, que a gente não consegue cumprir esse papel. E aí, nessa hora, acontece uma coisa, um pensamento vem sobre nós de que a gente não vai dar conta, né? De que a gente não vai conseguir, de que a coisa não vai funcionar, de que não vai dar certo. Então, esse é um dos desafios. E se a gente não vigiar com esse tipo de pensamento, a gente sucumbe, né? A gente vai ficando para baixo. E a gente tem que entender. Eu gosto de ver muito documentário, gente. Agora, eu não lembro agora qual é o nome do documentário. Por acaso eu vi um ontem, que chama acho que é Playlist. Está no Netflix também. Acho que eu já falei para vocês que eu não vejo televisão, né? Eu vejo documentário, basicamente. Documentário e vejo alguma série. Mas esse documentário chama Playlist, acho que é isso. Está no Netflix também. Vale a pena dar uma olhada. Ele fala sobre personalidades, né? Treinadores e tal. Eu vi alguns ontem. E os caras contam. Esse cara que viu ontem, Doc Styler, não me lembro o nome dele. É um treinador de basquete e o cara fala dos desafios dele ser um treinador e ter que motivar as pessoas quando às vezes ele mesmo não está motivado e um monte de outras coisas. E ele fala sobre isso. E ele falou, eu até me perdi na frase que ele falou, estava com ela na cabeça agora, daqui a pouco eu vou lembrar ela. Ele fala dessa questão de você, ele fala sobre algumas regras, né? E uma delas é de você não vitimizar e de você não desistir, né? Da resiliência. Ele falou uma frase, eu esqueci a frase agora, estava na minha cabeça 30 segundos atrás, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas é um pouco disso, da gente manter a nossa família em pé, motivada, da gente manter esses pilares da proteção, esses pilares da organização espiritual, né? Dessas disciplinas espirituais, quando a gente, às vezes, mesmo não está tão forte assim. Quando a gente mesmo não está tão resiliente assim. Esse eu acho que é um dos grandes desafios. E a gente precisa estar atento para entender que isso é normal. Acho que é um pouco disso que ele fala assim. Ele fala assim, não. Ele depois reconhece não, que ele vai falhar, mas que ainda assim ele vai continuar. Não é exatamente essa frase, mas daqui a pouco eu vou lembrar ela. Eu acho que eu vou lembrar ela como ele falou. Mas é um pouco disso. Ele sabe que ele vai falhar, mas ainda assim ele vai continuar a motivar a turma, independente da circunstância. Eu acho que é um pouco do trabalho que a gente tem. Muitas vezes a gente mesmo não está tão empenhado, mas a gente precisa continuar, porque a nossa família, né, essa responsabilidade que Deus deu a nós, eu entendo assim, Deus deu a você um dom para que isso aconteça. Eu não sei se você entende isso, mas há uma responsabilidade, há uma atmosfera espiritual sobre isso. Então, porque a gente parece que quando a gente não está bem, tudo aquilo que a gente vai fazer não vai surtir efeito. Não sei se você já sentiu isso.
Não, eu não estou legal, então não vou fazer isso porque não vai surtir efeito. Aí entra essa questão espiritual, desse comissionamento espiritual, porque assim, a gente, mesmo às vezes não estando tão bem, a gente consegue gerar nos nossos filhos esse sentido de proteção, de amor incondicional e de liderança espiritual. A gente consegue fazer isso. É sobrenatural, eu diria, mas a gente precisa entender que isso vai acontecer e a gente se posicionar nesse lugar de que eu vou continuar mesmo que eu não esteja bem. Isso é um dos desafios. Quero ouvir você aí, o que você pensa a respeito disso. Já falei pra caramba. Fala aí. Fala, Pode Cláudio. falar? Pode? Está ouvindo? Estamos. Tá ouvindo? Ouvindo. Não, eu queria dizer o seguinte, só para, no contexto da história do presidente, eu queria dizer o seguinte, que qualquer semelhança com o nosso é mera coincidência, né? É verdade. Mas existe uma responsabilidade que está acima a responsabilidade deles, né, de proteção ao presidente, está acima de uma regra que o próprio de uma ordem, né, uma regra não, de uma ordem que o próprio presidente possa dar. Compreendeu? Uhum. É a mesma coisa que a gente está falando aqui desses 3 princípios. Eles estão acima do que a sua própria família possa acordar, e eles estão acima até do que da percepção de capacidade que você tem a seu respeito. Essas regras, esses princípios do homem conduzir sua família espiritualmente, emocionalmente e no sentido de proteção e provisão, eles estão acima da sua percepção de capacidade própria, e eles estão acima até de um acordo familiar de que não é necessário. Percebe isso aí? Porque é uma responsabilidade que Deus nos deu como homem. E a gente precisa entender, primeiro isso, é uma responsabilidade que não foi que você assumiu no dia do seu casamento, porque a lei diz isso, ou porque a sociedade explica isso. Não, Deus pensa isso a seu respeito. E você tem que... E a gente tem que dar conta desse negócio. Rodrigo, mas eu não me vejo assim. Mas aí entra o caminho sobrenatural de Deus para que isso aconteça. Essa colocação que eu fiz... Fala, só para complementar. Essa colocação que eu fiz foi apenas em termos até de brincadeira, porque a história que você contou sobre o presidente dos Estados Unidos é exatamente o que o nosso presidente faz, né? Ele está com a turma dele de segurança, daqui a pouco ele entra na favela, ele vai para outro beco e deixa a segurança em pânico. Isso não tira a responsabilidade do segurança. Agora, voltando à questão da nossa responsabilidade, eu também acredito que aquela responsabilidade que Deus nos deu, independente das circunstâncias que nos cercam, ela não deixa de existir. Vai sempre existir. Seria igual, vamos ser mais práticos, um professor, um pastor que tem que pregar e tem que deixar suas ovelhas, como é que diz, vibrando, vamos dizer assim, vibrando, mas tem situação, tem dia que eu acredito que ele não está bem para passar aquela mensagem, mas ele tem que assumir aquela responsabilidade que Deus deu para ele e transmitir a palavra de alguma maneira, igual um professor. O professor vai para a sala de aula, mas a gente já convide que muitas vezes ele está ali, mas não está num dia bom. Nem por isso ele vai deixar de assumir a responsabilidade que está recaindo sobre ele. Verdade. Obrigado, Cosme. Foi? Foi. Darli... Pastor? Oi, Darli queria falar aqui. Espera um pouquinho, Elimário. Depois é Elimário. Vai, Darli. Bom dia a todos. Bom dia. A partir do momento que Deus ortogou ao homem essa missão de ser o varão, tornou-se uma responsabilidade, porque a mulher é a ajudadora do homem, né? Ela não tem essa posição de ser a responsável pela família. Então, quando
quando tu colocou a respeito, por exemplo, dos filhos mais velhos, que muitas vezes você tem que tomar uma atitude, não pode, ele quer sair, quer fazer algo que você não concorda, ao chegar a uma determinada idade, é complicado, você começa a perder o fio da meada. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 23 anos, que está acabando de se formar agora, em nome de Jesus, advogada. Ela sai, às vezes ela diz, olha, eu vou sair com meu namorado, e aí sai, não tem como você impedir essa saída, e o tempo que ela fica lá fora, falei, não, chega aqui 10 horas, chega aqui 11 horas, mas quando você vê, não, está chegando 1h da manhã, então o clima sempre esquenta, você acaba criando uma certa situação com relação a isso. É difícil quando o filho começa a encontrar aquele caminho de dizer assim, eu agora assumo a minha responsabilidade sobre mim, e quando não é, enquanto não sai de casa, casado, tudo direitinho, a responsabilidade continua sendo da gente, independente da idade que está. Então, realmente é complicado, viu, pastor? É complicado. Tem hora que a gente não sabe, tem hora que a gente não sabe o que fazer, né? O que dizer. Porque, por um lado, você vê essa questão da proteção e do cuidado, por outro lado, você, né, se de repente já tem 15, 16, 18 anos, já pode assumir alguma responsabilidade. Eu falo para a Isabela o seguinte, quem quer liberdade precisa ter responsabilidade. Então, isso aconteceu com nós pais, eu acredito com todos, né? Tipo assim, eu quero que você chegue lá e me ligue. Naquele lugar, quando você chegar lá, você me liga. Pai, cheguei. Ou manda um WhatsApp. Ou então, tô indo, vou sair daqui da igreja e vou comer no pato. Pô, não custa, né? Hoje é tão fácil mandar um WhatsApp. Aí, fez uma vez, não mandou. Aí você reclamou. Aí eu reclamo. Na outra vez, não foi. Pronto, agora vai ficar um tempo sem ir. Mas não sei o quê. Cara, vocês não têm responsabilidade. Então, se não está tendo responsabilidade, não pode ter liberdade. Isso meu pai marcava bem durinho. Foi, Darli? É isso. O Elimar deve ter história para contar disso aí para nós. Então, deixa o Elimar falar aí para nós aí. Bom dia para vocês. Depois volta, Darli. Você acabou, Darli? Não, depois eu falo novamente, mas tudo completo, tá bem, tá ótimo. Estão ouvindo? Bom dia para vocês. Bom dia, Elimar. Bom dia, tudo bem. Pastor, ouvindo você falar, eu me lembrei daquele estudo que nós fizemos há um tempo atrás, baseado naquele livro Teleios, né? Que é o projeto de Deus para a vida do homem. Parece que a própria palavra teleios, diz que o homem é completo, finalizado, né? Isso foi bastante interessante. Falou sobre esses itens que nós estamos conversando hoje e até com outros detalhes, com mais coisas, foi muito bom aqueles estudos. De repente fica uma sugestão que a gente pode até voltar, né, sobre esse livro. Entendeu? Então, eu vejo isso também, eu posso falar um pouco da minha experiência. Teve um momento no meu casamento em que a Tânia me fez perceber que eu não estava assumindo alguns papéis ou algumas posturas que eu deveria assumir diante da família e diante do meu filho, dos meus filhos. Ela conversou comigo isso e eu percebi, né? E isso é bom a gente ter esse diálogo, né? Essa franqueza, né? Um com o outro e esse acordo. Me fez lembrar também a questão dos papéis que a gente aprende no Casados para Sempre, né? Existem maridos que não assumem os seus papéis por comodidade ou, de repente, deixa a mulher assumir, né? E existem também aqueles maridos que assumem o papel, mas a mulher é muito mandona e quer ter o papel dela e o papel do marido também. A gente encontra essas situações, essas experiências. E quando você não assume o seu papel certo diante da família, correto, como você falou, que é o projeto de Deus para o marido, como cabeça, como líder, como sacerdote, a coisa não funciona bem. E aí tem reflexo
nos filhos, na condução da casa e até no equilíbrio emocional da família e também do espiritual. Como você falou, pastor, os meus 2 filhos casaram, né? E meu filho se mudou para uma outra cidade, mas mesmo assim eu fico feliz. Semana passada eu nem pude participar da escola, que eu e a minha esposa fomos passar uma semana com eles. Quer dizer, ele está distante da família, ela também está distante da família dela, e nós fomos dar assim, um suporte espiritual e emocional, já que eles estão numa cidade nova, não conhecem ninguém, estão num período de adaptação. Então, mesmo casados, eu pude ter essa experiência, essa oportunidade, assim, pelo menos deles enxergarem uma referência na minha vida e na vida da minha esposa, da gente dar esse suporte. Então, voltando até aquilo que eu falei anteriormente, houve um momento no meu casamento em que eu estava falhando nisso. E a minha esposa chegou e conversou comigo sobre isso, e eu percebi, pedi a Deus orientação para que eu pudesse exercer esses papéis, essa responsabilidade que Deus designou para nós homens de uma forma correta, de uma maneira certa. E quando isso não está funcionando, quando a gente não percebe isso, isso traz um problema sério para a família, para os filhos e o relacionamento em casa. Elimário, eu posso te perguntar se era alguma coisa assim, em relação à questão de disciplina e de limites deles? Era alguma coisa relacionada a isso? A questão de disciplina, e algumas coisas eu era meio descansado. Tá. Eu não assumia, porque a Tânia, como ficava... Teve um período que a Tânia teve que parar de trabalhar e ela ficou mais em casa. E eu trabalhava, estudava à noite, e aí eu deixei a coisa, mas ela está cuidando, deixa para ela, deixa para ela. E eu deveria chegar junto. Né? Aí ela falou para mim assim, olha, eles estão chegando mais para conversar comigo, eles estão se abrindo mais comigo, existem coisas que você precisa participar, você precisa estar junto, e você não está junto. Legal. Entendeu? Então, isso me deu aquele estalo, eu estou precisando, mesmo trabalhando durante o dia, estudando de noite, eu tenho que ter um momento para que eu esteja junto e participe de assuntos, de conversas, e eu tenho esse papel de líder, de pai e de homem dentro de casa, e eu preciso exercer mais isso. Rodrigo. Fala, Marquinhos. Beleza, bom dia. Rodrigo, vendo esse cenário todo, essas informações, né, esse direcionamento dado por Deus para vocês e passando para todos nós, eu vejo que, no caso do presidente e os seguranças, ali existe alguns protocolos que, independentemente da vontade do presidente querer estar mais perto de alguém ou fazer algumas coisas que até por certo ele acha que é certo fazer, existem os protocolos que, em princípio, impedem ele de fazer. Isso aí é bem claro. No caso nós, né, como pais, nós temos responsabilidades dadas por Deus que são prioridades. Nós temos algumas prioridades, né, que a gente bota no engajamento do nosso dia a dia, mas a gente tem que ter a noção que existe a prioridade dada por Deus, as responsabilidades dadas por Deus. Então, primeiro vem a vontade do Senhor para a nossa vida, para depois vir a nossa, claro, com todo o respeito e direcionamento que a gente quer dar. E complementando o que o Elimário falou, e existem algumas responsabilidades que o Senhor nos dá, que independentemente dos nossos filhos ser crianças, adolescentes ou já casados, ela continua. Está aí o exemplo do Elimário. Foi até onde o filho estava para dar um apoio espiritual. Então, certas coisas não acabam com as fases, né, de criança, adolescente, casado, não. Responsabilidade de pai dada por Deus para sempre, né? Independentemente do estágio, do grau, do nível que teu filho esteja como homem, entendeu? Eu vejo por esse lado. Você falou um negócio, Marquinhos, que você usou uma palavra, e eles usam muito isso, né? É o protocolo de segurança, né? Tem protocolo para tudo. E, na verdade, é porque eu acho que a gente complica demais a Bíblia, sabe?
Porque se a gente for bem honesto, a Bíblia é um protocolo de vida, né, cara? Você deve seguir assim, para que tudo vá bem, faça isso, não faça aquilo. Né? Se você lê o livro de Provérbios, é um livro de protocolos. E o problema é que na vida do presidente, vamos colocar assim, né? Tem lá os guardiões dos protocolos, né? Tem alguém ali, o cara querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e tem alguém conduzindo ele. Não, cara, isso não pode. Inclusive, tem outros protocolos, que são os protocolos, até protocolos de segurança mesmo, tipo assim, se acontecer algum atentado terrorista, ele tem algumas... se ele declarar, tipo, estado de emergência, ele pode fazer algumas coisas. Mas aí ele tem que avisar o Congresso, tem que avisar não sei quem, tem que avisar não sei quem lá. Então, são protocolos. Então, os caras estão o tempo todo falando o seguinte para ele, ó, isso você pode fazer, isso você não pode fazer porque o Congresso pode te penalizar. Isso é fácil da gente compreender na vida do presidente. O Bolsonaro mesmo está aí, ó, tá aí. A gente está discutindo o negócio de teto de gastos. O cara não pode, ele não pode ultrapassar, que senão ele é responsável, ele pode ser responsabilizado de forma civilmente, que fala, não é? De forma civil, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser, inclusive, condenado por improbidade administrativa. Tem um monte de coisa. Então, tem lá uns doidinhos, assessor dele, que fica... Não, aí você não pode pisar, cara. Esse lugar você não pode ultrapassar. Então, o cara vai... Por mais que ele tenha vontade de fazer aquilo, por mais que ele tenha interesse, seja político ou pessoal, de desenvolver aquilo, ele não vai, ele não faz. Porque tem alguém conduzindo e tem essas barreiras. No nosso caso, no nosso comissionamento dado por Deus como homem, é a mesma coisa. Só que tem duas coisas que são completamente diferentes. E aí eu acho que se tá um lugar que a gente falha, é isso, tá? Primeiro, é conhecimento. A Bíblia é clara nisso. Ela fala o seguinte, ó, você erra, vocês são derrotados, vocês entram em enrascadas porque vocês não conhecem, lhes falta conhecimento, é o que a Bíblia fala, né? O povo é dizimado, ele é subtraído porque falta conhecimento. Isso é uma questão nossa. Falta conhecimento do que a Bíblia fala a nosso respeito, ponto. Isso é inegável. Osés diz isso, né? Sim. Agora, o segundo ponto. Quem faz esse papel de controle e de apoio, de auxílio, é o Espírito Santo. E aí tem duas coisas. Eu já falei isso uma vez. Como é que o Espírito Santo pode lembrar você um versículo que você nunca leu? Como é que ele pode lembrar você uma experiência de cuidado e de provisão de Deus que você nunca teve? Né? A Bíblia fala assim, não, cara, traz a memória, né? Ela diz o seguinte, ó, traz a memória aquilo que pode te dar esperança. Isso é o quê? Momentos que Deus interviu na história do homem e ele pode fazer de novo. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que lembrar disso. Mas e se a gente nunca vivenciou isso? Sabe? Aí é o evangelho da superfície, o evangelho que é uma casca. Né? Enquanto está tudo bem, o evangelho é ótimo. O primeiro buraco que a gente enfrenta, a gente cai nele. Por causa dessas duas coisas. Falta para a gente conhecimento do que Deus pensa a nosso respeito, e falta a experiência de ser conduzido, né? A voz do Espírito Santo audível, e a experiência mesmo emocional da gente ter vivido aquilo e ter experimentado o cuidado dele, independente de qualquer circunstância. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Não sei se você já viu. Fala, Eduardo. Bom dia, pessoal. Todo mundo ouvindo aí? Tudo certo? Beleza. Show de bola. Sobre as duas situações, uma da série, como ele havia comentado, eu queria deixar uma coisa aqui que pode trazer bem para a nossa vida também. Não é spoiler não, pessoal. Esse homem, ele amava sua família muito antes de assumir a responsabilidade. Mas quando ele entra dentro desse local onde que ele vai ser o sobrevivente, né? Ele entra sabendo que se acontecer alguma coisa, ele vai ser o responsável por tudo. Não necessariamente ele está pronto para aquela situação.
Então, acho que isso acontece muito com a gente também. Às vezes a gente entra de cabeça, a gente acha que está pronto para tudo, pode mandar que eu cabeceio. Eu já ouvi lá, está lá escrito na palavra que vai ser assim, 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 então eu dou conta. Mas uma coisa é quando é chamada à prova, né? E nesse caso desse filme foi o que aconteceu. Em um determinado momento ele teve que assumir tudo, toda a responsabilidade, mas mesmo sendo a pessoa com o poder, que deveria ser o líder máximo da nação, né? Ele não podia, ele tem um limite, ele tem até onde a palavra está dizendo, até onde as pessoas estão aprovando. Sempre vai ter alguma coisa acima. No nosso caso é Deus com as leis dele. A gente não pode ultrapassar. Infelizmente, você pode tentar o que for. A vontade dele vai prevalecer e, felizmente, ele sabe de todas as coisas. E sobre esse âmbito de família, eu posso falar que é muito difícil. Não é uma coisa que você pega e vai da noite para o dia conseguir consertar, não. Uma coisa é você lidar com a sua emoção. E uma coisa que o pastor falou no início ali, que é muito difícil, além do financeiro, dos filhos, do geral do relacionamento, você lidar com a emoção do outro. Eu tenho muita dificuldade com isso, talvez porque lido com a minha, acho que tem que ser de um jeito, então você quer empregar isso para da sua esposa, para da sua filha, e não é assim. Cada um vai ter um sonho, cada um vai ter um objetivo, e saber lidar é complicado. Mas nesse âmbito do filme você está na posição de assumir uma responsabilidade, mas você acha que não vai ter. Em determinado momento você vai ser chamado da prova e aí que você vai ver se você vai conseguir levantar e seguir o que está na palavra ou não. Essa percepção de capacidade, o inferno trabalha muito isso na nossa mente, tá? Pessoal, estou falando isso porque a gente, o tempo todo, ele vai te dizer que você não está capaz para desenvolver esse papel. Mas eu quero dizer que, como diz a Bíblia, né, e eu acredito nela, né, a capacidade não vem da nossa humanidade. A capacidade que Deus nos dá, se Ele nos comissionou a isso, Ele nos chama a depender dele, a não se capacitar só na nossa humanidade. A gente tem que se capacitar na dependência. Parece antagônico, né? Mas é a gente se capacitar para depender mais, né? E aí a gente consegue desempenhar esse papel. Marcelo, você ia falar aí? Bom dia, pastor. Bom dia a todos dia. aí. Você estava falando de exemplo, de dar exemplos. Eu lembro, a minha adolescência foi dentro da igreja, literalmente dentro da igreja. O Jair conhece a minha família, conhece meus pais. Eles eram zeladores lá na igreja que nós viemos, né? E então o meu quintal era o quintal da igreja. A casa da zeladoria era uma casa do lado da igreja, e eu jogava bola com meu irmão. Lembrei ontem eu conversando com os meus pais, uma visita não, fui lá fazer dar uma ajuda lá para eles lá. E a gente conversando, eu estava lembrando de um período que a gente passou lá, que tinha ao lado da igreja tinha era um centro, né? E a igreja começou a orar e comprou aquele terreno. O centro foi desfeito dali, derrubamos tudo. E o meu pai fez uma horta, porque ficou um tempo ali sem nada. Então aquele terreno estava ali, né? Aí para não ficar aquele monte de coisa de entulho, a gente limpou aquilo tudo, a gente fez uma horta. Então plantou ali e a gente colhia de lá alface, tomate, temperos, couve-flor, cada couve-flor linda. Mas tinha que plantar, você tinha que cuidar da terra, tinha que arar aquela terra, tinha que regar, dava trabalho. Mas a gente colheu uma vez uma batata doce de uns 5 quilos. O pastor, que é cunhado do Jair, foi mesmo que fez o meu casamento, ele levou lá na igreja um dia, que era uma comemoração de colheita de missões, uma coisa assim, não me recordo bem, e mostrou uma batata doce de 5 quilos. Então a gente vê o fruto, mas esse fruto depende de um trabalho, né? Como o senhor estava falando aí, como é que a gente vai contar a experiência da nossa vida se a gente não teve? Como é que a gente vai contar a experiência da nossa vida se a gente não, de passagens bíblicas, de vivência dentro do evangelho, se a gente não tem, né? Então, a gente como pai, como cabeça, tem que dar exemplo, né? Tem que mostrar aos nossos filhos. Como o senhor falou aí, eu tenho uma de 21, que é a Isabela, e tem uma de 11, que é a Ana Clara. Então, eu lembro, só mais uma rápida, pastor. A minha irmã, uma vez, a Ana Clara, tinha acho que uns 3 aninhos.
a gente estava num jantar, num almoço de família, um jantar, não lembro bem agora, mas enfim, aí ela sentou na mesa assim, ela pediu a faca para minha irmã, né? Assim, ela, ô Marcelo, a Ana Clara tá querendo comer de garfo e faca aqui. Eu, não, pode dar, porque ela tá acostumada a comer em casa. Porque em casa a gente senta à mesa, come com garfo e faca. Então ela foi acostumada desde pequenininha a comer com garfo e faca, entendeu? Porque ela via o nosso exemplo aqui, ela queria fazer igual, entendeu? Então se a criança, né, eu ainda tenho como adolescente, mas quem tem aqui, se ela não vê o exemplo na família, se ela não vê o exemplo em casa, se você não semear, se você não plantar na vida dos seus filhos, você não vai ver o fruto, você não vai colher. E o fruto ele não vai ser bom. Como eu citei o exemplo anterior, a gente comia alimento ali, era alface, que era fresquinho, que a gente pegava, tomate fresquinho. Então você vê isso, e é uma recordação que você vai levar para o resto da tua vida. Semeie na vida do seu filho, semeie na sua família. Essa questão da gente... tudo, você falou, né? Mas a horta dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. O problema só é que a gente... a gente empurra só o trabalho para frente e ele se torna maior. Porque, por exemplo, se a gente negligenciar o nosso casamento, a gente provavelmente vai ter problemas. E para consertá-lo vai dar trabalho. Vai exigir mais. E normalmente isso serve para qualquer coisa, gente, na vida. Qualquer coisa. Por um acaso, hoje eu também li, eu estava lendo um negócio de manhã, tive assim, uma menina de 26 anos contando a história dela, que ela se viciou em jogo de azar. Não sei se é loteria, sei lá o que é. E uma aposta que começou com 10 euros, hoje ela tem uma dívida de €500 mil. Aí, como assim, né? Mas é isso, e vamos dizer que nessa estrada de 10 euros até €500 mil, ela não percebeu que alguma coisa estava errada. É óbvio que ela percebeu. Ela e talvez as pessoas que estavam com ela. Mas, não, a gente deixa assim, não vamos tratar, não, daqui a pouco recupera, daqui a pouco entra tudo no eixo, daqui a pouco dá tudo certo e tal. E muitas vezes isso acontece com a gente, com os filhos, ou com a vida financeira, ou com o casamento. O casamento tá... não, beleza, aconteceu um negócio que... E acontece, gente, com todos nós. Deu um negócio que ficou enjambrado. Sabe aquela situação que ficou enjambrada? E 2 dias depois, 1 dia depois, ou de noite, você está percebendo que o clima não está bom. E aí que a gente faz? Não, vamos dormir, que a gente está... E aí a gente descumpre um protocolo. Qual é o protocolo que a Bíblia fala? Olha, não dorme se não tiver tudo bem. É um protocolo, pô. A gente tinha que entender isso, mas não, a gente acha que a gente é melhor que o protocolo, que a gente é melhor do que os ensinamentos que a Bíblia nos traz, e a gente pula isso. Eu estava lendo um pedacinho da apostila aqui agora, e sobre o terceiro item que fala sobre proteger, né? Eu falei sobre a proteção física, e ele fala assim, ele fala sobre a proteção física, mas ele continua, ele diz assim no segundo parágrafo: proteger também é cuidar e afastar dos que... peraí, eu estou ficando cego. Proteger também é cuidar e afastar dos que são dos seus, né? Todas as más influências da cultura do mundo. Uma família pode ser moderna, esclarecida e ainda assim se manter pura. E a pureza da casa é mantida pela proteção e pelo próprio exemplo do sacerdócio de um pai segundo o coração de Deus. Ser pai é um privilégio e não deve ser negligenciado. Na paternidade, o homem exerce sua semelhança com Deus com totalidade, desfrutando das alegrias, prazeres que só um pai segundo o coração de Deus conhecerá. Ele fala dessa questão do exemplo, e que o Marcelo até citou agora há pouco, não só o exemplo dele manter os protocolos, tá? Mas existe, porque eu vejo assim, né? A gente fala que o exemplo é quando está tudo... eu estou fazendo tudo certo, né? Vamos colocar assim. E eu lembrei até de uma questão que fala sobre dessa série mesmo, do presidente,
é o exemplo de quando a coisa dá errado. Também tem um exemplo a ser seguido aí. É do cara ter a humildade de perceber que não funcionou, de que ele fez uma escolha errada, de pedir perdão para a turma que estava com ele. Esse cara, esse presidente, né, na série, ele tem essa característica, porque como ele não foi um político, ele faz questão de que, se a coisa não deu certo, ele transparecer que não deu certo. E essa como é que fala? Humildade dele, essa característica, essa hombridade, essa integridade dele, é que acaba fazendo com que ele avance. E a gente, enquanto homem, tem uma dificuldade bastante grande de reconhecer que falhou. E Deus não quer que a gente seja super-homem. Ele não requer isso da gente. E eu acho que esse exemplo, eu já tive algumas situações dessas que o exemplo de você, você revelar que você escolheu mal, que você não foi bem, isso às vezes é maior do que se você tivesse acertado aquela escolha, entende? Eu não sei se você já passou por isso, mas isso é extraordinário. Você ser o exemplo na hora que a coisa não foi bem, na hora que você errou. E o exemplo é recuar, pedir perdão, voltar atrás e tomar uma nova escolha. Alguém quer falar aí rapidinho sobre isso? A gente já tem que acabar. Mas alguém quer comentar aí sobre isso aí? Na verdade, isso é uma grande virtude, né? Fala, Quad. Eu estou dizendo, na verdade, isso aí é uma grande virtude. Sim, mas necessita, a gente, quando isso acontece, demanda da gente a gente se humilhar, porque a gente falhou, entendeu? Mas eu entendo que é uma virtude tremenda. Fala, Marquinhos. Obrigado, Isso, Quad. pastor. Peraí. É uma virtude vai tremenda. Marco, depois ele, Mário. Vai, Marco. É uma virtude tremenda do ser humano, inclusive do homem, saber que está errado, admitir o erro. Parece que vai contra a nossa essência, né? Mas a gente tem que ser bem rápido em reconhecer o erro, porque existe uma chave nisso muito importante para nós. Se a gente não detectar o erro, admitir e tentar consertá-lo, o diabo ele faz de tudo, vai fazer de tudo para, por exemplo, você que negligencia não ajudar o teu filho ou tua filha em algum momento, em algum assunto, em algum nível, e se tua esposa não ajudar, né, como Tânia ajudou Elimário, pegou os papéis de Elimário em algum momento da vida dele para tentar fazer, se também a esposa não fizer, o mundo vai tomar conta desse problema e vai, na verdade, direcionar teu filho. Aí vai ser muito pior. A gente cria uma lacuna, né, Marco? Se a gente deixa um espaço branco ali. A gente dá a condição do mundo, e o diabo está aí para isso, ele pega essa brecha e pega o problema do teu filho que você negligenciou, tua esposa, por algum momento, também não pegou esse papel e ele vai dar direcionamento ao teu filho. Então, isso que é um dos grandes problemas, e a gente, como pai, a gente tem que estar bem atento a isso, entendeu? Não deixar o mundo, né, do jeito que o mundo é hoje em dia, direcionar em algum nível a vida dos seus filhos, entendeu? Fala, Limar. Beleza, Marquinhos? Rapidinho, pastor. É interessante que a Bíblia ela não mostra só as pessoas perfeitas, né? O nosso referencial dos personagens bíblicos. A gente teve pessoas que caíram, pessoas que erraram, né? Pessoas que até mataram, mas se arrependeram, pediram perdão a Deus. Então, reconhecer um erro, como o Marco estava falando e vocês estavam falando, isso não demonstra fragilidade da nossa parte, não. Eu já cheguei para a filha, eu já pedi perdão a filha, reconheci, eu estava errado, estou voltando atrás no meu posicionamento, mas eu vou continuar querendo acertar. Isso é muito bom quando a gente age dessa maneira, e nós não somos super-heróis, não. Nós somos homens que amamos a Deus, né, que temos a responsabilidade, mas que falhamos também. Só para a gente fechar aqui, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o objetivo nosso aqui, da gente estar batendo esse papo, é a gente
ficar atento a essas coisas, e isso está no nosso radar. Primeiro, assumir a responsabilidade. E segundo, a gente, beleza, eu quero ir para esse lugar, né, de teleios, né, de completude, de ser completo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode se sentir... A gente tem dois caminhos aqui. Enquanto a gente fala, ou a gente se frustra e dizer, eu não estou seguindo isso, eu não estou conseguindo. E a gente fica para baixo, ou a gente perceber que, caramba, não, eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo, eu posso mudar a rota, né? E eu gosto de pensar isso, que enquanto eu estou respirando, enquanto meu pulmão está respirando, meu coração está batendo, eu posso escolher um destino diferente para minha casa, para minha família. Se tem alguma área da minha vida que não está funcionando propriamente, eu posso mudar a história, né? E está na nossa mão fazer isso. E o objetivo nosso aqui, a cada domingo, é despertar para isso. A gente pode, olha isso aqui que Deus fala a nosso respeito. Olha esse protocolo que está na Bíblia aqui e que a gente pode transformar a nossa vida baseada nele. A gente pode fazer isso. Então, hoje você tem a possibilidade de se sentir bem porque está fazendo a coisa certa, ou se sentir mal e ficar mal porque não está conseguindo ainda. Ou você pode perceber, não, cara, isso é só um alerta que Deus está me dando. Olha para isso aí, que isso vai fazer diferença. E em relação a que a gente falou bastante aqui, tanto no casamento, quanto nos filhos, quanto na vida financeira, serve para tudo. Se você tem um trabalho hoje e que você negligencia, a consequência dele vai ser 2, 3, 10 vezes maior no futuro se a gente não agir. Então, o custo da não ação agora, ele é maior do que a ação propriamente, entendeu? Só que agora dá trabalho. E o seu cérebro tem uma característica. Vou fechar aqui, senão não tem que ir para a igreja também. Seu cérebro tem uma característica. Saúde, Cosme! Ele não quer ter trabalho. O quanto mais ele puder empurrar para frente um trabalho que ele precisa fazer agora, ele vai fazer isso. A sua cabeça pensa assim. E é natural, porque ele quer sempre economizar energia. Então, se o seu cérebro puder fazer, não quero fazer isso agora, não. Vou fazer daqui a pouco, ele sempre vai tomar essa atitude. Só que o trabalho de depois, ele sempre vai ser maior do que o trabalho de agora. Então, baseado nisso, haja hoje. Tá bom, gente? Eu acho que não ficou ainda meio faltando coisa para a gente conversar, né? Mas... Deixe para amanhã que pode ser feito hoje, né? Oi? É verdade. Não deixe para amanhã que pode ser feito hoje. É verdade, é verdade. Mas o ditado é lindo. Eu quero ver agir. Então é muito bom. É legal todo mundo falar, não, é isso aí. Mas todo mundo esse é o desafio, né? E vibra junto e não faz nada, continua não fazendo nada. Beleza? A gente fala o seguinte, Rodrigo. Hoje é domingo, deixa para amanhã que é segunda. E vamos lá. E assim vai a dieta, assim vai qualquer ação que a gente precisa fazer. Valeu. Gente, um beijo no coração, até já. Abraço aí, até já. Valeu. Rapaz, um abraço a todos aí, boa semana. Até mais tarde. Igualmente. Abraço, Limário. Tchau.